Fala aí, pessoal, conforme prometido ontem, estamos aí para a live de hoje. Vamos aguardar aí quem vai chegar. Hoje a gente vai trazer aí um conteúdo mais prático. Hoje a gente vai trazer para vocês algumas situações, principalmente que a gente vai passar agora aí pelo período de muda. Vão chegando aí, pessoal. Vou aguardar vocês aí porque eu quero mostrar algumas coisas práticas. Vão chegando. E aí, pessoal? Bom dia. Bom dia, boa tarde para aqueles que já almoçaram. Hoje a gente vai falar sobre muda, sobre identificação, posicionamento, início da muda. Quais os cuidados? Vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui do criatório, aqui dos nossos alados aqui, como é que a gente faz, como é que a gente identifica algumas coisas. As aves aqui no geral já estão começando o processo de muda, né? Umas mais adiantadas, outras ainda no início. Como que a gente tem que proceder, quais os cuidados que a gente tem que ter com relação ao manejo, com relação ao ambiente, com relação também a alimentação, o que melhor fazer nesse momento. Eu sei que muitas vezes agora, nesse período principalmente, o pessoal vai viajar, as aves ficam sem uma interação, sem uma atividade, fazendo com que isso acelere também o processo de muda. Quais os cuidados ter? Porque às vezes o pessoal vai retornando das viagens, as aves estão debilitadas não só por estarem sem manejo, mas muitas vezes sem o devido cuidado com relação à água, com relação à higiene, com relação à alimentação, às vezes muito abaixo do necessário. E justamente quando isso acontece, acelera o processo de muda, fazendo também com que isso vá gerar depois alguma influência no geral na temporada, pessoal, principalmente para quem tem ave de competição, para quem também tem aves para reprodução ou que passou por esse período agora. Às vezes o pessoal, terminei a criação agora, vou viajar e vou simplesmente colocar as fêmeas aqui nas gaiolas, os machos, e vou deixar e vou viajar, água e comida. Bom, às vezes justamente um plantel que passou por um processo de desgaste, de exigência, tem que ter alguns cuidados, pessoal, senão vai dar problema, beleza? Então acho que agora aí a gente já está com algumas pessoas. Eu vou começar a mostrar aqui, falar de algumas situações aí do dia a dia com relação à muda, beleza? Tá, pessoal? Vou começar a mostrar aqui. Bom dia, André! Valeu! Tamo junto aí! Então vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o meu trinca-ferro, que ele está começando a soltar umas peninhas, certo? Então ele está bem no início mesmo. Certo, pessoal? Ó, lembrando sempre, aves identificadas nas gaiolas, certo? O número de anilha, nome do criatório. Então, pessoal, esse aqui é o nosso trinca-ferro, tá? Um deles. E ele está começando, então assim, ele já está soltando algumas peninhas na gaiola, começa a aparecer. E aqui, ó, pessoal, dá para notar algumas falhas começando, né, na plumagem dele, certo? Então esse trinca-ferro ele ainda estava cantando, começou a diminuir a cantoria e começou a cair algumas penas, certo? Ó, aqui a alimentação só extrusada e uma fruta no outro potinho, pessoal. Questão de fruta, não precisa colocar uma meia maçã, uma meia banana, é um pedacinho, pessoal. Ele vai comer o suficiente e o resto não vai comer. Você colocou lá um dia e deu, certo? Então esse pássaro aqui, pessoal, ele está começando, ele vai começar o processo de muda. Mas a gente já consegue identificar por quê? Porque ele começa a diminuir a cantoria, ele começa a cair umas plumagens pequenas primeiro, para depois começar a cair as plumagens grandes. Lembrando que a interferência, quando é natural, quando ele começa a muda de modo natural, o que acontece? Vocês vão percebendo isso gradativo. Aquela muda que o passarinho cai tudo, é justamente porque ele sofreu alguma influência. Ou uma alimentação com uma proteína diferente,
certo? Acabou mudando a alimentação ou trocou de ambiente. Tem pássaros que às vezes quando você troca de gaiola, troca de ambiente, você vai perceber que ele vai estranhar e isso vai trazer para ele uma muda de pena, certo? Então, pessoal, o Thor, ele dorme aqui, certo? Ele dorme aqui, ele dorme nessa gaiola como se fosse uma gaiola de competição, de passeio. Ele dorme aqui à noite, eu encapo ele, ponho uma capa escura, porque se eu tiver com alguma luz ligada, ele vai dormir tranquilamente. Vocês podem ver que ele está numa estaca. Por que ele está numa estaca? Porque enquanto a gente caminha dentro de casa, enquanto a gente faz a movimentação, ele está acostumado a estar no mesmo alinhamento do peito e da altura da gente, que é o exercício correto que vai acontecer quando ele estiver lá no torneio. Quando ele estiver no torneio, as pessoas que vão passar pela gaiola vão estar na altura dele. Então não adianta você ter a ave em casa que você quer para competição e manter ela acima de você, lá no teto, né? Ou sempre isolada. O que vai acontecer? É muito provável que quando você for no torneio, principalmente nas primeiras vezes, ele vai estranhar. Ele não vai se sentir seguro, porque ele não tem isso como hábito, como costume, né? E assim em outras funções que a gente vai entrar no decorrer do tempo. Durante o dia, pessoal, ele fica nesse voador aqui, ó. Ele tem um voador de 2 metros e a gaiola dele fica do lado. Então, durante o dia, ele passa no voador. Eu deixei ele ali na gaiola de passeio justamente para mostrar para vocês como que ele fica para dormir, como que ele fica até o início da manhã. Depois, durante o dia, ele fica aí no voador. De noite eu recolho ele de novo para dentro de casa, certo? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, um outro trinca-ferro nosso, que ele fica no criatório, mas eu vou mostrar para vocês aqui que ele sim está num processo já de meio para o final da muda. A claridade não está muito boa aqui para vocês enxergarem, mas olha só, ele está com muitas falhas, com muitos canudos na cabeça. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho melhor para vocês. Ele está um pouquinho assustado com o celular. O que é muito comum também, pessoal, que o trinca-ferro, alguns pássaros em geral, eles acabam durante a muda, eles ficam um pouquinho, eles desencerram, eles ficam mais frios. E com isso acaba acontecendo deles também ficarem um pouquinho mais agitados, né, com a movimentação da gente. Então aqui, ó, ele está com várias falhas, tem canudos nascendo na asa, as penas do rabo estão desparelhas ainda porque elas estão nascendo. É bom lembrar também que o pássaro, pessoal, ele faz a muda aos poucos. Ele tem que ir fazendo aos poucos, porque imagina, quando ele está na natureza, por exemplo, ele precisa voar, ele precisa se locomover, fugir do predador. Então ele vai trocando as penas aos poucos. Não pode cair tudo e simplesmente nascer de novo, né? Não é um processo. Ó, aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Ele está comendo só, eu ponho suficiente todo dia para preencher a ração, tá? Então ele está comendo aqui a SR240, porque ele está justamente durante o processo da muda. E ele tem um pedaço de fruta, ó, um pedacinho dentro do potinho. E tem a farinhada com a Germinex, certo? Eu deixei aqui, acabei não limpando a gaiola para mostrar para vocês como é que é as fezes dele durante esse processo, extremamente firme, sem nada de líquido e bastante pena na gaiola, certo, pessoal? Então, esses são alguns exemplos aí que a gente está trazendo para mostrar para vocês os cuidados que a gente tem que ter durante a muda, certo? Então agora a gente vai começar a falar sobre algumas situações aqui para vocês tomarem cuidado aí quando os pássaros de vocês começarem esse processo de muda. Eu vou me posicionar aqui para a câmera ficar fixa, porque eu já mostrei para vocês alguns exemplos. Acho que eu vou fazer aqui na rua aqui, que fica mais fácil ao ar livre. Está muito quente hoje, né, pessoal? Então vamos fazer aqui que vai ficar melhor. Vai ficar um posicionamento melhor aqui para nós. Valeu, galera. Vão compartilhando aí. Quem achar que alguém possa ter interesse nesse tipo de conteúdo, o pessoal vai ficando atento aí. Beleza, pessoal? Vamos continuar então aí. Então, o que eu mostrei para vocês ali são alguns detalhes de como que você identifica. Começou a cair as penas, você já tem que começar os cuidados. Quais são os cuidados? Sempre água, todo dia, água filtrada, água
de qualidade para o pássaro, porque no verão eles tomam muita água e a contaminação pela água, pessoal, vocês não fazem ideia o que circula de bactérias, micro-organismos ali na água, e isso faz com que principalmente a parte digestiva da ave insira isso aí, parte respiratória, que é por onde as doenças nas aves entram muito, né? Então higiene, água e alimentação. Alimentação balanceada, hoje a gente, justamente por ter as rações extrusadas, a gente tem essa facilitação de modo muito abrangente, né? Principalmente para aves que têm uma dieta diversa, como o trinca-ferro, como o sanhaço, como aves que têm dieta de inseto, de fruta, de verde, né? Omnívoros, que elas precisam de uma variedade maior. A ração extrusada ela facilita muito, né? Não que você não possa usar as misturas, pode, porém quando você usa a mistura e o pássaro entra na muda, você tem que ajudar ele com um suplemento líquido. Porém dá mais trabalho. O que acontece? Suplemento líquido você tem que trocar todo dia a água, é verão, às vezes você precisa sair, ficar 2, 3 dias fora, e a água, se deixar ali com o medicamento, ela vai estragar, ela vai trazer. Então você está dando medicamento às vezes para beneficiar numa parte, e justamente pelo modo como você usa, está beneficiando por mais alto. Certo? Esquecemos do microfone hoje aqui, pessoal. Se alguém tiver com dificuldade para escutar, aí vai falando para a gente tentar aproximar um pouco mais. Certo? Com relação ao esforço, pessoal, a ave, quando ela entra na muda, quando ela está no processo de muda, você tem que evitar que ela faça disputa, que ela fique disputando o território. Se vocês pararem para notar, eu sempre falo, quando a gente observar como que as aves vivem na natureza, o máximo que a gente conseguir aproximar desse manejo dentro do criatório, dentro da nossa casa, mais fácil fica da gente fazer com que elas cumpram as fases de modo adequado, né? Então, como que as aves fazem normalmente na natureza quando elas entram na muda? Elas param de cantar, elas vão para lugares onde elas se protegem mais, porque elas sabem que vão estar debilitadas, vão para locais onde tem uma alimentação mais farta, ou que tem uma certa facilidade, se protegem do vento, né? Ficam em territórios onde elas vão estar com a taxa hormonal vai baixar, então elas vão ficar mais suscetíveis, né, a predadores, a qualquer outra situação que possa vir a prejudicar esse processo, né? E muitas aves se juntam em bandos, por mais que sejam territorialistas. Na época da muda elas se juntam em bandos para migrar, às vezes para locais onde tem uma alimentação mais farta, para locais onde tem uma temperatura melhor e ambientes que elas possam também ficar mais protegidas. Então o que a gente tem que fazer em casa? Proteger do vento, evitar disputas com outros. Ah, não, mas a minha ave tem fibra, mesmo na muda ela faz a muda cantando. Isso é um desgaste. Por isso que muitas vezes algumas aves elas fazem as mudas repetidas, e também ela começa às vezes o processo da muda e para. Por quê? Porque você forçou o metabolismo dela, ela esquentou, a taxa hormonal subiu, e com isso ela acabou de novo interrompendo o processo de muda, e depois ela dá uma esfriada quando você para de interagir, daqui a um pouco ela retoma de novo. Então isso bagunça. E quando uma ave, pessoal, podem perceber isso, talvez em alguns pássaros que vocês já tiveram, principalmente pássaros de competições, quando uma ave ela desregula na temporada, durante o ano, quando ela desregula a muda, ela faz a muda forçada ou fora do período de idade, fora do período natural dela, você vai demorar às vezes até 2 temporadas para trazer o máximo dela de novo. Ah, ela vai cantar, ela vai disputar, talvez em algumas situações de criação você possa ter dificuldade também para que ela apronte ou para que ela encha ovo, mas você não vai ter o máximo dela. Então se você tinha um trinca-ferro lá que, por exemplo, tinha cantadas X nos campeonatos, se ele fez uma muda desregulada, é muito difícil que ele alcance de novo aquele nível, né? Ele vai demorar um tempo para voltar, né? O que mais acontece, às vezes a pessoa tem uma ave com um rendimento X e ela troca de casa, troca de dono e demora a se adaptar, né? Ela demora a se adaptar justamente porque ela não tem mais a mesma manutenção, não tem mais mesmo tipo de alimentação, fazendo com que isso traga prejuízos para ela e ela demore de novo a retomar. Vocês já devem ter ouvido aquelas pessoas reclamar: ah, mas eu comprei, ele fazia isso, eu adquiri, eu troquei, e ele era assim, agora não é mais.
né? Por quê? Porque alguma coisa nesse processo não trouxe mais o mesmo formato que ele tinha, né, no domicílio anterior, na casa que ele vivia antes, né? Alimentação, pessoal, alimentação nesta fase é muito importante, certo? Por quê? Assim como eu estava falando para vocês, depende do que vocês usam em casa. Ah, eu uso mistura de semente. Beleza, você usa mistura de semente. Através da mistura de semente, a ave capta para o metabolismo dela alguns tipos de nutrientes, não todos. Quem usa semente sabe, tem que usar um mineral, tem que usar suplemento líquido na fase da muda. Para quê? Para recompor vitamina B, recompor cálcio, recompor fósforo, recompor complexo D. E você vai precisar trazer isso através de suplementação líquida, porque o que traz da semente não é o suficiente, certo? Sem contar que muitas vezes as sementes podem estar transportando, dependendo de onde que ela vem, algum tipo de micro-organismo, toxina, né, alguma coisa que é colocada lá para proteger a semente, para que ela, né, se mantenha numa qualidade boa. Então isso vem para a ave, né, através da respiração. Às vezes muitos problemas respiratórios que as aves têm não é simplesmente porque pegou uma interferência de temperatura, e sim porque as próprias sementes às vezes trouxe aquilo para a ave, certo? Então a ração extrusada às vezes facilita, porque ela evita outras questões, além também da economia, né? Porque se você for ver em termos de proporção, vai também fazer uma diferença, certo? Então, o pássaro está na muda, mantém ele no ambiente dele, não mexe. Se puder encapar, deixa meia capa com a frente aberta, assim como eu mostrei ali um dos trinca-ferros, né? Evitando com que ele faça muita movimentação. A questão do voador, pessoal, o que acontece? Uma ave pode ficar no voador durante a muda? Pode, não tem nada errado. Se ela estivesse na natureza, ela ia fazer a muda voando igual. O que acontece é que é o seguinte, se ela estiver no voador, talvez ela demore um pouquinho mais para fazer o processo da muda. Por quê? Porque ela vai ter mais esforço, ela vai se movimentar mais, certo? E às vezes é mais difícil de você proteger, a questão, né, de frio, de algumas interferências de temperatura, ou até colocar uma capa. Então a ave que estiver numa gaiola menor, ou numa gaiola, né, de ambiente dia a dia, se você colocar uma capa proteger, você vai estar evitando que ela tenha muita movimentação, você vai estar evitando com que ela sofra alguma interferência de temperatura e vai facilitar no processo de muda dela, certo? Porque ela vai fazer mais rápido e logo vai retornar, né, mais com a vitalidade, com as penas completas, e vai começar a cantar mais rápido, certo? Então é muito importante vocês tomar esse cuidado. Ambiente calmo, tranquilo, sem muita movimentação nesse período. Como eu falei para vocês, acontece que a ave às vezes ela vai ficar um pouco mais arredia, assim, ela não vai estar como estaria no processo de encelamento, certo? Então é natural e vocês têm que deixar ela em um ambiente mais calmo, né? De noite a ave tem que dormir, a ave não tem que ficar com luz acesa em ambientes como cozinha, com luz acesa. Ou se você não tem outro local para deixar e vai deixar na cozinha, coloca uma capa escura por cima para que ali fique escuro e ela consiga dormir, certo? Se tiver menos barulho, menos movimentação, mais tranquila ela vai ficar, porque assim, quando o sol clarear, ela vai retomar, ela vai cantar, ela vai aproveitar o período correto para desempenhar, para se alimentar, para fazer o que ela tem que fazer, certo, pessoal? Ave de criação, reposição de mineral, reposição de suplemento, lembrando sempre que se a ração que você usa é mistura, você vai ter que dar esse suporte através de outros alimentos, através de suplemento líquido. Se você usa só extrusada, você tem tudo ali. O suplemento líquido que você ia dar, se a parte da alimentação da ave integral é extrusada, você não vai precisar dar. Por quê? Porque já vem balanceado, com toda a nutrição necessária aí. Quero também abrir para vocês aí, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum caso específico que queira trazer para nós, que a gente possa auxiliar de alguma forma. A Gaiolarte está aqui justamente para trazer muitas coisas do dia a dia, para tirar dúvidas, para ajudar vocês no decorrer das situações que vocês vão passando, para auxiliar com os melhores produtos, com os melhores alimentos,
certo? Então a gente está trazendo de coração esses conteúdos para vocês aí, de alguns exemplos, de situações que a gente já passou, né? Eu criei durante muito tempo só curió, hoje eu mexo com, ainda tenho curió e mexo com trinca-ferro também, porque é uma das aves aí que eu gosto, eu venho estudando, venho aprendendo, né? E eu tenho comigo aquela característica, pessoal, eu prefiro fazer, eu gosto de acompanhar a ave desde filhote, desde novo, porque eu sei que eu vou estar também aprimorando meu conhecimento e aprendendo junto, né? Claro que a gente sempre fica tentado em adquirir um campeão, mas às vezes o campeão a gente tem como fazer ele. É só estudar, é só apreciar, é se dedicar, observar, ver o que a ave está pedindo, dar condição, dar manejo, dar ambiente, alimentação adequada, porque você vai colher o melhor dela. Ela sempre tem algo de bom para oferecer ali e cabe a gente observar. Às vezes não está bem dentro daquilo que a gente quer, mas no decorrer você vai ver que tem alguma coisa ali que tem sentido. Beleza, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, estamos à disposição. Beleza, então? Semana que vem tem mais conteúdo. Quem tiver alguma sugestão, quiser trazer para nós aí algum case, algum tipo de dificuldade que está passando, a gente vai trazer para vocês aí. Beleza? Até a próxima então. Valeu!